Eu sou o advogado da minha mãe. As palavras ecoaram pela sala do tribunal como um trovão em um dia claro, fazendo o juiz Harrison parar de folhear os documentos e olhar por cima dos óculos. David Thompson tinha apenas 9 anos, mas sua voz cortou o silêncio formal da sala de audiência como uma lâmina afiada. Ele estava ao lado de sua mãe, Janet, que o olhava com uma mistura de orgulho e terror, enquanto, do outro lado da sala, Robert Wellington III, seu pai biológico, quase se engasgava com o café. Desculpe, Zaven, mas esta é uma audiência legal entre adultos, disse o juiz com paciência forçada, olhando para o magro menino de óculos que ousou interromper um processo de custódia milionário. Eu sei, Vossa Excelência. Também sei que, de acordo com o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificado pelos Estados Unidos, eu tenho o direito de expressar minha opinião sobre assuntos que me afetam diretamente. David ajustou os óculos e abriu um caderno escolar rabiscado. E este caso definitivamente me afeta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert Wellington, magnata do mercado imobiliário de Chicago, vestindo um terno que custava mais do que Janet ganhava em 6 meses, olhou para os seus 2 advogados caros como se quisesse estrangulá-los. Ninguém tinha se preparado para enfrentar uma criança citando uma lei internacional. Janet Thompson trabalhava 60 horas por semana como assistente de enfermagem para criar David sozinha. Nos 8 anos desde que Robert descobriu que era pai, ele apareceu na vida do menino exatamente 4 vezes, sempre com presentes caros e promessas vazias. Agora, de repente, queria custódia total. Vossa Excelência, o advogado principal de Robert, Dr. Mitchell, interveio, ajustando o nó da gravata. Isso é altamente irregular. A criança não tem capacidade legal para... Eu tenho o direito de ser ouvido. David o interrompeu com uma calma que fez vários adultos na sala se moverem desconfortavelmente. E se realmente se importassem com meu bem-estar, queriam ouvir o que eu tenho a dizer, ao invés de tentar me silenciar. Robert se inclinou para sussurrar algo urgente no ouvido de Dr. Mitchell, mas David continuou, abrindo seu caderno com movimentos precisos. Vossa Excelência, eu preparei uma apresentação documentada sobre por que eu devo permanecer com minha mãe, incluindo evidências sobre os verdadeiros motivos do requerente. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Robert pela primeira vez. Motivos que acredito que o tribunal achará muito esclarecedores. O rosto de Robert empalideceu visivelmente. O que exatamente esse menino havia descoberto? E como um garoto de 9 anos conseguiu se preparar melhor para essa audiência do que ele e seus advogados milionários? Ali, naquela sala silenciosa, todos estavam testemunhando algo extraordinário. Uma criança que possuía segredos capazes de destruir impérios construídos sobre mentiras. Se essa história de coragem e inteligência tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que David estava prestes a revelar mudaria não só sua vida, mas também a forma como o sistema judiciário vê a voz das crianças para sempre. Dr. Mitchell rapidamente recobrou a compostura, como qualquer advogado experiente faria. Vossa Excelência, enquanto admiramos a criatividade da criança, este tribunal lida com questões complexas de direito familiar que exigem representação legal adequada. Então, por que não providenciaram uma para ele? David perguntou, fechando seu caderno com um estalo nítido que ecoou pela sala silenciosa. Nos últimos 8 meses deste caso, ninguém achou importante ouvir a opinião de quem mais será afetado por essa decisão. Robert Wellington se moveu desconfortavelmente em sua cadeira. Havia algo na calma do menino que o incomodava profundamente. David não parecia nem um pouco intimidado pelo ambiente formal, pelos advogados caros ou pela presença imponente de seu próprio pai biológico. Janet observava seu filho com uma mistura de orgulho e pânico. Durante semanas, David vinha para casa da escola com livros estranhos da biblioteca. Códigos legais, manuais de direitos das crianças, precedentes judiciais. Ela pensou que fosse apenas curiosidade acadêmica de uma criança brilhante. Nunca imaginou que ele estava se preparando para isso. Vossa Excelência, continuou o Dr. Mitchell, meu cliente Robert Wellington está buscando a custódia porque está genuinamente preocupado com o bem-estar de seu filho. A senhora Thompson, embora bem-intencionada, simplesmente não tem os recursos para oferecer as oportunidades educacionais e sociais que uma criança talentosa como David merece. Interessante, David murmurou, abrindo seu caderno novamente. Preocupação genuína. Ele folheou algumas páginas rabiscadas. Vossa Excelência, posso compartilhar alguns fatos sobre essa preocupação genuína?
O rosto de Robert Wellington foi de rosa a branco em questão de segundos. Como esse menino havia descoberto informações que nem todos os seus advogados sabiam? David virou uma página de seu caderno e sorriu pela primeira vez desde que entrou no tribunal. Não era o sorriso inocente de uma criança. Era o sorriso de alguém que estava segurando as cartas vencedoras e pronto para jogá-las. Mas antes de falarmos sobre heranças e motivos financeiros, David fechou novamente o caderno. Que tal discutirmos por que um homem que nunca demonstrou interesse genuíno em ser pai, de repente desenvolveu um instinto paternal tão forte? Robert Wellington estava agora visivelmente suando, e seus advogados caros pareciam completamente perdidos. Nenhum deles se preparou para enfrentar uma criança que aparentemente sabia mais sobre a situação financeira de seu cliente do que eles. O juiz Harrison se inclinou para a frente, claramente curioso. David, você mencionou evidências. Que tipo de evidência uma criança de 9 anos poderia ter reunido? David ajustou novamente seus óculos, um gesto que estava se tornando sua marca registrada naquele tribunal. Vossa Excelência, nos últimos 3 meses, desde que soube sobre esse processo, eu dediquei todas as tardes de terça e quinta para pesquisar na Biblioteca Pública Central. Pesquisar o quê? Dr. Mitchell interrompeu com um tom condescendente. Registros públicos, arquivos de jornais, documentos corporativos disponíveis, processos anteriores de Mr. Wellington. David abriu uma nova seção de seu caderno. A bibliotecária-chefe, Sra. Rodrigues, tem mestrado em ciência da informação e me ensinou a acessar bancos de dados legais básicos. Janet olhou para o filho maravilhada. Durante meses, David havia dito que estava estudando para um projeto especial na biblioteca. Ela nunca imaginou que o projeto fosse salvar sua família. Robert Wellington finalmente explodiu. Isso é ridículo! Um garoto de 9 anos investigando minha vida privada como um tipo de detetive particular? Informações públicas, senhor, corrigiu David calmamente. Tudo perfeitamente legal e acessível a qualquer cidadão americano, independentemente da idade. A senhora Rodrigues se tornara muito mais do que uma bibliotecária para David. Quando ele apareceu pela primeira vez perguntando como funcionavam os tribunais de família, ela logo percebeu que não era curiosidade acadêmica. Era desespero disfarçado de determinação. Esse menino vem aqui religiosamente há 3 meses, ela disse a Janet na semana passada quando finalmente ligou preocupada. Ele lê códigos legais como outras crianças leem quadrinhos. Está aprendendo rápido demais para ser normal. David continuou sua apresentação metodicamente. Descobri que, nos últimos 18 meses, Mr. Wellington enfrentou 3 processos importantes. Perdeu uma disputa de 2,3 milhões de dólares como antigos parceiros da Wellington Industries. Sua atual esposa, a terceira, entrou com pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis, código legal para ele esconder o dinheiro de mim. O rosto de Robert estava vermelho de raiva. Como ousa? E mais interessante ainda, David interrompeu, virando páginas metodicamente. Descobri que minha avó paterna falecida, Eleanor Wellington, estabeleceu um fundo fiduciário de 1,7 milhão de dólares especificamente para mim, acessível somente quando eu completar 18 anos ou quando meu pai biológico obtiver a custódia legal total. O silêncio na sala foi absoluto. Dr. Mitchell sussurrou algo urgente para Roberts que o ignorou completamente. Vossa Excelência, isso não é coincidência. Minha avó morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Durante 47 anos, Mr. Wellington nunca mencionou minha existência para ela, nunca me levou para conhecê-la, nunca permitiu que ela soubesse que tinha um neto. Janet lembrava-se perfeitamente. Robert havia sido categórico. Minha família não precisa saber sobre isso. Se referindo a seu próprio filho como isso. Mas quando a senhora Eleanor Wellington descobriu sobre mim por meio de investigação privada, algo que encontrei nos registros da herança, ela imediatamente criou o fundo, com uma condição muito específica. David fez uma pausa dramática, sabendo que todos na sala estavam pendurados em cada palavra sua. O dinheiro seria liberado para meu cuidado e educação apenas se meu pai demonstrasse um compromisso genuíno com o bem-estar da criança, obtendo a custódia legal total. Se ele nunca pedisse a custódia, o dinheiro iria direto para mim aos 18 anos, sem acesso parental algum. A matemática era simples e cruel. Robert havia ignorado David por 9 anos.
perdendo sua chance de acessar o dinheiro da herança por meio da custódia natural. Agora, falido e desesperado, ele tentava forçar uma custódia tardia para acessar os fundos. Mas há algo que minha avó não poderia prever, David disse, fechando o caderno. Ela não sabia que seu filho desenvolveria uma carreira em destruir pequenas empresas familiares por meio de práticas predatórias. Dr. Mitchell se levantou abruptamente. Vossa Excelência, isso está saindo totalmente do controle. A criança está fazendo acusações sem fundamento. Eu posso provar tudo o que estou dizendo, David disse. Abriu sua mochila escolar e tirou uma pasta de manila surpreendentemente organizada. Tenho aqui cópias de 17 processos nos últimos 5 anos, onde Wellington Industries comprou propriedades de famílias em dificuldades financeiras por preços abaixo do valor de mercado, utilizando informações privilegiadas obtidas através de contatos em bancos locais. Janet observou seu filho transformar uma audiência de custódia em uma investigação criminal improvisada, usando apenas uma biblioteca pública e determinação implacável. Uma dessas famílias, David continuou tirando fotos impressas da pasta, possuía uma pequena padaria. A família Santos, imigrantes mexicanos que trabalhavam 18 horas por dia. Mr. Wellington descobriu por meio de seu amigo no banco que eles estavam 3 meses atrasados no empréstimo devido à hospitalização de emergência do filho mais novo. Robert Wellington agora estava visivelmente suando. Isso não tem nada a ver com isso, ele exclamou. Tem tudo a ver com isso, David interrompeu. Porque mostra um padrão de comportamento. Um homem que se aproveita de famílias vulneráveis para ganho financeiro, e agora ele está tentando se aproveitar de sua própria família vulnerável pela mesma razão. O juiz Harrison folheou os documentos que David havia apresentado, seu semblante se tornando cada vez mais sério. De onde você obteve essas informações, David? Registros públicos de tribunais, arquivos de jornais locais, documentos de incorporação disponíveis no banco de dados do Estado. David listou cada fonte meticulosamente. A senhora Rodrigues me ensinou que a verdade está quase sempre disponível publicamente, só precisamos saber onde procurar. Dr. Mitchell fez uma última tentativa desesperada. Vossa Excelência, mesmo considerando essas alegações, que não estamos admitindo, o fato é que meu cliente tem recursos financeiros superiores. Para quê? David interrompeu. Para me mandar para um lugar onde crianças morrem? Usar meu dinheiro da herança enquanto finge se preocupar comigo? Me isolar da única pessoa que realmente me ama? Robert Wellington finalmente perdeu totalmente a compostura. Você não é nada mais do que uma criança arrogante que não sabe seu lugar. Eu sou seu pai e... Você é um estranho que compartilha meu DNA. Um verdadeiro pai não tentaria se livrar do próprio filho para roubar seu dinheiro. O juiz bateu seu martelo para restaurar a ordem. Mr. Wellington, sente-se imediatamente ou será retirado da minha sala. David virou para a última página do seu caderno. Vossa Excelência, há uma última coisa que preciso mencionar. Algo que descobri sobre o motivo real pelo qual minha avó estabeleceu esse fundo fiduciário. Robert Wellington palideceu ainda mais, se isso fosse possível. Eu encontrei uma carta dela nos arquivos da herança, uma carta endereçada a mim, para ser aberta quando eu completasse 16 anos. David respirou fundo. Mas a bibliotecária me ajudou a descobrir que posso solicitar acesso antecipado em casos de disputas de custódia. A bomba final estava prestes a cair. Minha avó escreveu que sabia que Robert nunca foi um bom pai, que ela estabeleceu o fundo especificamente para me proteger dele, e que se ele tentasse obter minha custódia apenas pelo dinheiro, eu deveria usar todos os recursos do fundo para me defender. David fechou o caderno e olhou diretamente para Robert Wellington. Ela até contratou investigadores privados que documentaram todos os seus esquemas financeiros ao longo dos anos. Está tudo nos arquivos com o administrador do fundo. Robert Wellington se afundou em sua cadeira, finalmente percebendo que havia sido completamente superado por um menino de 9 anos que ele considerava nada mais do que um obstáculo inconveniente. O juiz Harrison bateu seu martelo. Com base em todas as evidências apresentadas, incluindo documentos financeiros, gravações e o histórico demonstrado do requerente, o pedido de custódia é categoricamente negado. Além disso, ordeno uma investigação completa sobre o possível uso fraudulento de fundos fiduciários. Dr. Mitchell sussurrou algo urgente para Robert, mas estava claro que o caso estava irremediavelmente perdido.
David guardou seus materiais meticulosamente, exibindo a mesma calma que manteve durante toda a audiência. Vossa Excelência, posso fazer um último pedido? Pode, David. Eu gostaria que Mr. Wellington soubesse que eu não fiz isso por raiva ou vingança. Eu fiz isso porque toda criança merece ter uma família que realmente a ame, não uma que a veja como uma oportunidade financeira. Enquanto Robert Wellington saía da sala escoltado por seguranças, o juiz havia ordenado sua prisão imediata por tentativa de fraude. David finalmente deixou um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. Naquela sala silenciosa, uma criança de 9 anos havia acabado de provar que inteligência, preparação e amor verdadeiro podem derrotar qualquer quantia de dinheiro e privilégio. Mas a vitória de David representava algo muito maior do que uma simples batalha de custódia. Era o início de uma transformação que mudaria a vida de sua família para sempre. 3 anos se passaram desde aquele dia histórico no tribunal, e a vida de David Thompson foi transformada de maneiras que até sua inteligência precoce não poderia ter previsto. A gravação que destruiu Robert Wellington não apenas ganhou o caso, mas se tornou viral nas redes sociais, tornando David o símbolo nacional de uma geração de crianças que se recusam a aceitar injustiças em silêncio. O vídeo acumulou mais de 50 milhões de visualizações e inspirou mudanças legislativas em 17 estados dos Estados Unidos. Hoje, damos as boas-vindas a David Thompson, de 12 anos, que 3 anos atrás chocou o país ao defender sua mãe no tribunal usando apenas sua inteligência e uma biblioteca pública. Anunciou o apresentador do programa de manhã mais assistido da América. David, como é ser chamado de o garoto mais inteligente da América? David, agora mais alto e usando novos óculos, mas ainda tão calmo como sempre, sorriu. Eu prefiro ser chamado de David, que aprendeu que toda criança tem uma voz, mesmo quando os adultos fingem não ouvir. A plateia do estúdio explodiu em aplausos emocionados. Janet observava de bastidores, vestindo seu uniforme de supervisora de enfermagem, uma promoção que recebeu após sua história inspirar uma campanha nacional sobre mães trabalhadoras. Sua mãe está aqui conosco hoje, continuou o apresentador. Janet, como é ver seu filho se tornar uma inspiração para milhões de famílias? Janet subiu ao palco, ainda tímida com toda a atenção, mas irradiando o mesmo orgulho que sentiu naquele dia no tribunal. David sempre foi especial, mas o que mais me orgulha não é sua inteligência, é o seu coração. Ele poderia ter usado sua história para se vangloriar, mas escolheu usá-la para ajudar outras famílias. E era verdade. David passara os últimos 3 anos visitando escolas em comunidades carentes, ensinando as crianças sobre seus direitos legais básicos. Seu livro, Cada Criança Tem uma Voz, tornou-se um best-seller, com toda a renda indo para um fundo que oferece assistência jurídica gratuita para famílias em disputas de custódia. David, me conte sobre o projeto Cool Law Library que você iniciou. Bem, depois que vi como uma biblioteca pública me salvou, pensei, quantos outros kids estão passando por situações semelhantes sem saber onde buscar ajuda? David ajustou os óculos, um gesto que se tornara sua marca registrada. Criamos pequenas sessões em 1.200 bibliotecas públicas com livros sobre direitos das crianças em linguagem simples, além de computadores com acesso gratuito a recursos legais básicos. A câmera se concentrou em Janet, que discretamente enxugava uma lágrima. Em 3 anos, ela havia visto seu filho transformar o trauma pessoal em um movimento social. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Robert Wellington assistia ao programa de televisão de seu pequeno apartamento no subúrbio de Chicago. Seus cabelos estavam grisalhos, suas roupas simples, e ele trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, o único emprego que conseguiu depois que sua história se tornou pública. A investigação ordenada pelo tribunal não apenas revelou a tentativa de fraudar o fundo fiduciário de David, mas uma teia de esquemas financeiros que destruíram completamente a Wellington Industries. Robert perdeu tudo: seu próprio lar, seu emprego, sua reputação.
Seus antigos sócios o processaram por fraude e ele passou 18 meses na prisão. A criança de novo, murmurou para si mesmo, desligando a televisão com raiva. Em 3 anos, não houve uma semana em que a história de David não aparecesse em algum lugar, lembrando o mundo de seus crimes. A coisa mais dolorosa para Robert foi perceber que David nunca falou mal dele publicamente. Quando perguntado sobre seu pai biológico, o garoto sempre respondia com uma maturidade que constrangia ainda mais o homem que tentara usá-lo. Espero que ele encontre paz e aprenda que o amor verdadeiro não pode ser comprado ou roubado, disse David numa recente entrevista. Seguir em frente não ajuda ninguém, mas estabelecer limites é essencial para proteger aqueles que amamos. De volta ao estúdio de televisão, o apresentador fez a última pergunta. David, que conselho você daria a outras crianças que estão enfrentando situações familiares difíceis? David pensou por um momento, então olhou diretamente para a câmera. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você tem mais poder do que imagina. E terceiro, a verdade sempre encontra um caminho para vencer, mesmo que pareça impossível. Ele fez uma pausa e, quando continuou, sua voz carregava a sabedoria de alguém que enfrentou gigantes e venceu. Não deixe ninguém convencer você de que é pequeno demais para fazer a diferença. Eu tinha 9 anos quando mudei minha vida e a vida da minha mãe para sempre. Você também pode mudar a sua. 6 meses depois, David recebeu uma carta especial. Era de Sofia Martinez, uma garota de 10 anos de Los Angeles que usou o projeto Cool LA Libraries para ajudar sua avó imigrante a evitar uma expulsão injusta. A carta terminava com: "Obrigada por me ensinar que toda criança tem uma voz. Eu usei a minha e salvei minha família." Janet encontrou David lendo a carta em seu quarto, cercado por centenas de cartas semelhantes de crianças de todo o país. "Como é saber que sua coragem inspirou tantas pessoas?" perguntou ela. David cuidadosamente dobrou a carta de Sofia e a colocou na caixa especial onde guardava toda a sua correspondência. "Lembra quando você me disse que às vezes as coisas mais assustadoras da vida acabam sendo as mais importantes?" Janet assentiu, lembrando perfeitamente daquela conversa. "Acho que entendi agora. Se Robert Wellington nunca tivesse tentado nos separar, eu nunca teria descoberto que uma criança pode mudar o mundo quando os adultos param de subestimá-la." Naquele mesmo dia, David recebeu uma coluna que mudaria a sua vida novamente. A Universidade de Harvard estava oferecendo uma bolsa de estudos integral para um programa especial em Direito e Justiça Social, o primeiro do tipo, criado especialmente para estudantes que demonstraram liderança social excepcional antes dos 16 anos. "Você vai aceitar?" perguntou Janet depois que David desligou o telefone. "Eu aceito, mas com uma condição." David sorriu. "Quero usar minha educação para criar um sistema jurídico que proteja todas as crianças, não apenas aquelas sortudas o suficiente para se protegerem." Anos depois, quando David Thompson se tornou o advogado mais jovem a ser admitido na Ordem dos Advogados aos 16 anos, seu primeiro caso foi uma ação contra o sistema educacional por falhar em ensinar os direitos básicos das crianças nas escolas públicas. Ele venceu, criando um precedente que tornou o ensino jurídico obrigatório para todos os estudantes americanos. Robert Wellington nunca se recuperou completamente de sua queda. Vivendo modestamente e trabalhando em empregos que mal pagavam suas contas, às vezes se via pensando no filho extraordinário que perdera por causa da ganância. Em momentos de honestidade consigo mesmo, ele reconheceu que David se tornara exatamente o tipo de homem que ele próprio nunca conseguiu ser. A história de David Thompson provou que a verdadeira força não vem do dinheiro ou das conexões, mas de uma combinação de inteligência, coragem e amor incondicional. Um menino de 9 anos derrotou um sistema corrupto usando apenas uma biblioteca pública, determinação inabalável e o poder transformador da verdade. David aprendeu que quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. Robert Wellington aprendeu que subestimar uma criança determinada pode ser o erro mais caro de uma vida.
E milhões de crianças ao redor do mundo aprenderam que suas vozes importam, que seus direitos são reais e que nunca são pequenas demais para lutar por justiça. A maior vingança de David não foi destruir Robert Wellington, foi construir um legado que salvaria milhares de famílias das mesmas injustiças